Uma perda de 500 milhões de reais, né? Foi o que foi anunciado aí pela TT Investimentos, que quebrou aí há 2 semanas atrás. Soltaram uma notícia, né? Um comunicado aí para os seus cotistas falando sobre o que aconteceu. E eu confesso aí que fiquei bem surpreso com essa notícia, né? E a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo exatamente o que aconteceu, quem eram os donos da TT Investimentos, qual foi a posição que eles tomaram aí para estar tendo essa perda e o que a gente pode fazer para não estar caindo nessas furadas, tá? E acabar não perdendo dinheiro também. Então, antes de mais nada, faz o seguinte, ó, já deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com quem você acredita que seja interessante. Se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve agora mesmo. Bom, então vamos lá, quem que eram os donos aí, que era essa TT Investimentos, né? Então a gente tinha o Arthur Fraga Bahia, João Pedro Fraga Osório de Almeida, né, que eram sobrinhos de nada mais, nada menos do que o ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, né? E entre os cotistas aí desse fundo, que investiam no fundo, né, além do próprio tio, o Armínio Fraga, algumas fontes falam que tinha o empresário, né, Marcel Teles, que ele é sócio aí da poderosa 3G Capital, então está ao lado ali do Jorge Paulo Lemann, né, e o Beto Sucupira. Bom, então aqui eu vou estar falando um pouquinho da história, né, do que aconteceu, quais são os rumores que estão por trás disso daí tudo e muito mais do que isso, tá? A gente vai aqui abrir na tela exatamente qual que era, para ver qual que era a posição do fundo, né, e o que possivelmente eles fizeram. Bom, então, como eu falei, na semana passada aí rodou essa mensagem aqui nos grupos de WhatsApp, né, que foi uma mensagem aí do Arthur Fraga Bahia. Então ele falou: prezados cotistas do TT Global Equity, montei uma operação arriscada onde vendia opções de venda e comprava opções de compra de uma empresa que conheço profundamente, tá? A Claros, Clar. Até uma semana atrás a operação estava caminhando bem, mas há 5 dias atrás, para sair da operação, tive que alavancar o fundo por alguns dias. No dia seguinte a essa alavancagem, nosso custodiante, diante da concentração do portfólio, resolveu tirar toda a margem que havia dado um dia antes. Com isso foi obrigado a liquidar a posição em 2 dias, o que gerou perdas irreparáveis ao fundo. Estou escrevendo esse e-mail com muito pesar no coração, sabendo que não apenas perdi o dinheiro do fundo, mas acabei com a minha carreira em um negócio que amo desde pequeno. Minha vida nunca mais será a mesma. O meu relacionamento com cada um de vocês certamente também não. Nem imagino a raiva e desapontamento que estejam sentindo nesse momento. Bom, vamos lá, ele mandou essa mensagem aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que rolou, né? Entrevista aí o Infomoney, que também ele deu, né? Ele falou que ele resumiu basicamente o que a gestora havia feito, né? E eles acabaram fazendo uma alavancagem do fundo. Bom, vamos passar aqui para a tela, principalmente para entender que operação é essa, tá? Eu vou até pegar na própria Claros, essa empresa que eles efetivaram essa operação, para a gente estar simulando aí uma condição parecida, tá? Então, basicamente, o que ele fazia? Ele vendia opções de venda, eu até abri aqui, ó, tá aqui na minha telinha, exatamente a Claros, exatamente a movimentação que provavelmente quebrou o fundo, tá? E vamos lá, né? Basicamente, essa operação que ele comentou que fez, ele fazia o seguinte: a venda de uma opção de venda e a compra de uma opção de compra, tá? Então, que estratégia é essa daqui? Tá? É uma estratégia que eu já comentei aí no meu canal e que ela é chamada de Risk Reversal. Basicamente, você usa o mercado de opções para você assumir uma posição igual à compra de um determinado ativo. Então, se você for ver, se o mercado sobe, você ganha com essa movimentação de alta. Se o mercado cai, você perde aqui com essa movimentação de queda também. E aí que está o grande perigo, né? O grande risco. Então, possivelmente, a margem que o banco custodiante, né, o banco em que ele negociava as operações, estava chamando uma margem muito menor, né? Então, se estava chamando uma margem muito menor, vamos supor que vamos pegar aqui um lote mínimo de ações, né? E vamos supor que ali naquele momento ele precisava de $2.300
para efetivar essa operação, que fosse como a compra, que é como se fosse a compra de um ativo, tá? Vários fundos de investimento utilizam essa estratégia aqui, de vez de comprar ação, executa essa estratégia, principalmente porque você não tem que ter um desembolso inicial de caixa. Então, você não tem que ter esse desembolso inicial de caixa, você pode estar utilizando para diversas outras posições. Mas possivelmente esse banco custodiante não exigia dele ali os 2.300 dólares. Pode ser que exigisse ali 230 dólares ou 23 dólares, ou seja, o banco custodiante dava uma capacidade para ele de alavancagem enorme. Por quê? A depender da margem exigida pelo banco, o que acontece? Ele pode entrar com uma posição muitas vezes maior do que o que ele tinha de disponível, que aparentemente aí é o que aconteceu com o fundo, tá? E aí quando veio essa movimentação de queda, naturalmente o banco fala, opa, nós temos um risco eminente aqui, porque você está com uma posição alavancada, muito maior do que você tem em disponibilidade. E aí, com essa movimentação de queda, o banco exigiu uma margem maior, exigiu que ele tivesse um financeiro maior para cobrir essa posição, o que ele não tinha, e o que ele teve que fazer? Liquidar a sua posição com prejuízo enorme, tá? E pelo que eu vi aqui, até com uma condição devedora, né? Pode ser que a plataforma esteja mostrando que ele tinha um patrimônio ali menor, né? Mas o que sugere é que de fato ele possa ter tido aí essa posição devedora. Então foi basicamente aí o que ele pelo menos apontou, essa estratégia com opções que ele acabou utilizando e incorre no mesmo risco aí que até maior parte, né, da pessoa física, na verdade não maior parte da pessoa física, mas que muitas pessoas acabam cometendo quando a corretora dá uma margem, dá a possibilidade de você alavancar, né, entrar ali numa posição com um dinheiro que você não tem. Porque se a posição dá errado, você vai ter uma perda permanente. Ora, ele falava que acreditava na empresa. Ele justificou, né, que conhecia a empresa profundamente e a empresa Claros Corporation é uma fabricante, distribuidora e líder no desenvolvimento de equipamentos para atividades ao ar livre e produtos esportivos. Beleza. Só que o que acontece? O ativo saiu aí dessa casa dos 28 dólares, veio bater nos 15 dólares, uma queda expressiva. Né? Só que quando a gente tem uma posição, obviamente, que não é alavancada, é com o nosso capital, isso aqui a gente considera como uma posição de perda temporária. Por quê? No mercado de renda variável, os ativos vão cair 50%, 60%, daí uma boa empresa no longo prazo, ela vai tendo seu lucro, que vai servir para diversas coisas, né? Ou para distribuir para os acionistas, ou para reinvestir, ou no próprio caso aqui no mercado americano, como fazem muito, o processo de recompra de ações, né? Então ele diminui nesse processo de recompra de ações, ele diminui a quantidade de acionistas, o que acaba sobrando mais lucro por ação por acionista e o que traz um processo de valorização, principalmente quando a gente olha para o longo prazo, né? Então, no longo prazo, boas empresas lucrativas tendem a ter essa movimentação de alta. E, obviamente, no meio do caminho, a gente tem essas oscilações, que são as perdas temporárias e os ganhos temporários. Uma perda permanente ela vai acontecer numa condição de, investir numa empresa e a empresa quebrou. Beleza, seu dinheiro ali, uma perda temporária se transforma em uma perda permanente e aquilo se consolida, tá? E outra condição é se você está tendo uma perda temporária, seu ativo está caindo ali 30% e você resolve liquidar a sua posição. No caso aqui, ele teve uma liquidação forçada. Por quê? Porque o banco custodiante exigiu uma margem, um dinheiro que ele não tinha, já que ele tinha entrado muitas vezes ali o que ele tinha de patrimônio líquido, e aí ele foi obrigado a realizar aquela perda temporária, transformar a perda temporária em uma perda permanente, né? Então, isso daqui é basicamente um cenário, né? O que de fato aconteceu ali com o ativo. Se eu abrir aqui a plataforma, né? Esse daqui é o broadcast, eu consigo olhar a posição, né, aqui do fundo até determinado mês. Então aqui em julho de, vou botar aqui, ó, 2022, a gente tem uma posição aqui que ele fala, ó, confidencial.
não está mostrando o que ele tem, porque acredito que são pelo menos 3 meses para estar mostrando o que o fundo está alocado. Vamos pegar aqui, ó, maio de 2022. A gente já vê aqui, ó, exatamente isso daqui. Opções de compra da Claros. Ele estava posicionado aqui nessas opções de compra da Claros. E aqui para mim ainda não aparece, tá? Essa posição aqui de opções de venda da Claros, mas a gente vê aqui que de fato ele está comprado nessas opções de compra lá da Claros. Então a gente vê justamente essa condição. Um mês antes, no dia 4, perdão, no mês 4, em abril, a gente não via essa posição aqui de opções, tá? A gente não vê essa posição de opções, aparentemente aqui só uma posição sem alavancagem ali com compra nos ativos. Bom, então acho que um grande aprendizado aí que a gente pode tomar é não trabalhe com alavancagem, tá? Não use margem da sua corretora para estar alavancando posição. Isso acontece muito, as pessoas acabam crescendo o olho para o que aquela posição pode dar, principalmente quando a corretora dá margem e muitas vezes acaba se complicando aí em um cenário como esse. Então a gente vê que não é só o investidor pessoa física, mas a gente tem investidores e gestores profissionais também que acabam incorrendo esse erro. Muitas vezes pode estar sofrendo pressão por estar com uma posição, por estar com um rendimento não tão interessante no fundo e tenta fazer algumas coisas, não sei. Tá? Não sou eu quem vou dizer o que se passa aí na cabeça de cada um e principalmente quem tem tamanha responsabilidade aí de estar gerindo milhões e milhões de reais. Mas acho que esse é um grande aprendizado, não trabalhar com alavancagem. Pô, você pode usar opções para estar otimizando a sua carteira de investimentos? Com certeza, tá? A gente consegue gerar renda com a nossa carteira de investimentos. A gente pode usar opções para gerar renda, gerar taxa e balancear, deixar a nossa carteira de ações otimizada, tá? Gerando renda e deixando ela eficiente, diminuindo o preço médio de compra das nossas ações. A gente pode montar posições, nós podemos montar posições agressivas e utilizar a estrutura de capital protegido, ou seja, eu blindo meu capital, utilizando renda fixa, trazendo para valor presente esse retorno e colocando em posições agressivas, porque o meu capital está blindado. Então existem muitas formas seguras de se trabalhar com opções, otimizar sua carteira e com certeza fazer o preço médio dos seus ativos cair para que sua carteira tenha uma performance muito melhor. É só não fazer loucuras. Inclusive, quem quiser, eu tenho 2 aulas aqui, tá? Um webinário que a gente fez para como é que você faz para gerar renda com a sua carteira de investimentos, para você reduzir o preço médio da sua carteira, mesmo que o mercado não esteja andando. Então vou colocar o link aqui na descrição. E a gente tem a aula também de ganhos exponenciais blindados, que eu mostro como é que você monta estrutura de capital protegido para pegar ganhos exponenciais no mercado com seu capital completamente protegido. Vou colocar aqui também no link da descrição. Então é isso, estudem, tá, pessoal? O pior risco, o maior erro que a gente pode correr, né? O maior risco que a gente pode correr é de fato não saber o risco que a gente está assumindo ou negligenciá-lo. Então é isso daí, esse daí é o case da TT Investimentos, tá? Do TT Global Equities. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí para vocês. Agora comenta aqui, coloca aqui nos comentários, você faz operações com opções? Quais as estratégias que você mais utiliza? Você já alavancou alguma vez na sua vida? Eu quero saber, coloca aqui nos comentários o que você acha aí desse case também, tá? Manda suas dúvidas também que a gente vai estar respondendo aqui embaixo. E no mais é isso, deixa o seu joinha aí, o seu like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.